Saúdo a todos os presentes na sessão ordinária de hoje, dia 10 de fevereiro de 2016. Cumprimento em especial aos colegas vereadores, ao prefeito municipal, presidente da Associação Comercial, diretora do INDACE, professor, dona Vilma e demais presentes aqui também ao plenário, bem como a assessora jurídica e assessoria de imprensa, então. Bem-vindos a todos. Iniciando um novo ano legislativo, de legislatura, eu tenho que desejar a todos os colegas vereadores um ano repleto de realizações, principalmente que tenhamos nosso foco naquilo a que estamos na função de vereador, ou seja, o bem comum. Que nossas sessões sejam pautadas nos trâmites legais e democráticos, à luz do regimento interno, e principalmente de forma harmônica e respeitosa, em especial por se tratar de um ano com pleito eleitoral municipal, o que muitas vezes acirra os ânimos e discussões, mas que, enquanto legisladores, representantes do povo, sejamos um exemplo de hombridade e respeito mútuo. Conto com todos os vereadores nesse sentido, então, de termos um ano pacífico. Também eu gostaria de colocar sobre a equipe de apoio que nós temos, então, conosco, e muitos já estavam também, né, como a diretora, a senhora Noeli Grazel, o assessor de comunicação social, o professor Augustinho Petri. Nós temos a agente de serviços gerais, então, a Roseli Berwanger. A assessoria jurídica, que por enquanto, então, está ao encargo da Angélica de Souza, né, até o momento, da posse do primeiro classificado do concurso, que também está presente, né, Daniel Antônio Cúnico, é isso, né? Então, inclusive, já está em trâmite a questão da convocação, e ele estará, então, conversando e assumindo, então, a função de acordo com o concurso. Também eu gostaria de comunicar e solicitar às comissões para que sejam eleitos as devidas funções, presidente, vice-presidente e relator, né? E comunicado, então, à diretora Noeli, também para que marquem o dia da reunião e provavelmente é sempre melhor quando nós temos a presença do assessor, então, e nós temos os horários à disposição na portaria 5 de 2016, né? Que seriam as segundas à tarde ou nas sextas à tarde, então, né? E daí também é interessante marcar o dia e também comunicar para que a gente possa se organizar, então, da melhor forma. E também indicar o líder da bancada de cada partido, então. A gente gostaria que isso fosse feito, então, até a próxima sessão. E também nós temos, então, o vereador Nilo Guilardi. Ele está em licença de tratamento de saúde por 60 dias. E na função dele, então, nós temos o vereador Leonício, que está assumindo a função, né? E como, inclusive, o vereador Nilo é primeiro secretário, então passa a ser o seu Mário, que é o segundo, né? O vereador Mário. E o Leonício, então, o vereador Leonício participa, então, como vereador suplente. Bem-vindo também, né? Eu peço agora ao secretário da mesa, vereador Mário Ribeiro de Freitas, para que proceda a chamada dos vereadores para a verificação do quórum. Carlos Alberto Schaeffer. Presente. Itamara Bagatini. Presente. Laírton Hahn. Presente. Leonício Welter. Presente. Lúcio Malman. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Nilson Elias Verlan. Presente. Otair Wilson Lutz. Presente. Círio Asma. Presente. Ok, obrigada. Então, constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da primeira sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Porã do Oeste. Como eu já cumprimentei a todos anteriormente, né, só também, assim, cumprimentar e destacar a presença do presidente do hospital e também do nosso secretário de saúde, Paulo. Pauta do dia 10 de fevereiro de 2016. Pequeno expediente.
Discussão e votação da ata 145/2015 da 41ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, realizado no dia 21 de dezembro de 2015. Leitura das correspondências, mensagem do prefeito. Mas nas matérias do dia nós temos a leitura do requerimento 001/2016, de proposição do vereador Lúcio Malman, sugerindo a convocação de uma audiência pública sobre segurança pública. Temos a leitura e discussão da indicação 001/2016, de proposição do vereador Círio Asman, solicitando a colocação de uma faixa refletora na base dos postes no centro da Avenida Gustavo Fetter. A leitura e discussão da indicação 002/2016, de proposição do vereador Lúcio Malman, que sugere encaminhamento de um projeto de lei que obrigue as agências bancárias e instituições financeiras a criar mecanismos para aumentar a proteção e segurança dos clientes. No grande expediente, então, eu estou inscrita. Na ordem do dia, não temos matéria. E na explicação pessoal, então, temos o vereador Leonício. Seguindo, então, solicito aos nobres pares a dispensa da leitura da ata 145/2015 da 41ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, uma vez que todos possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata número 145/2015. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Na sequência, solicito ao secretário Mário para que proceda a leitura das correspondências. Ofício de número 002/2016, Iporã do Oeste, Santa Catarina, 2 de fevereiro de 2016. Excelentíssimo senhor Itamara Bagatini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Cumprimentando-a cordialmente em vosso nome todos os vereadores desta Casa Legislativa, encaminhamos cópia do relatório de prestação de contas do terceiro quatrimestre de 2015 do Fundo Municipal de Saúde, conforme prevê a Lei 141 de 2012. Comunicamos ainda que o referido relatório foi apresentado, analisado e aprovado em reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde no dia 27 de janeiro de 2016, sendo o que apresentamos para o momento. Atenciosamente, Paulo César Spielmann, gestor do Fundo Municipal de Saúde. Decreto Municipal de número 0015 de 2016, de 21 de janeiro de 2016. Convoca audiência pública de prestação de contas e da outras providências. O prefeito municipal de Iporã do Oeste, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 109 do 21º, 31º e 11º da Lei Orgânica Municipal, conforme com que estabelece o artigo 9º, inciso 4º da Lei Complementar Federal de 101 de 4 de maio de 2000. Decreta, artigo 1º, fica convocada audiência pública de prestação de contas a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2016, a partir das 14 horas, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, situado na Avenida Gustavo Fetter, 973, edifício Paris, segundo piso, centro, na cidade de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Artigo 2º. São participantes de audiência pública os vereadores, representantes de entidades de classe, lideranças empresárias, agricultores, a população em geral, todos os interessados do município. Artigo 3º. A audiência pública terá a seguinte finalidade. Primeiro, demonstração de contas de gestão administrativa, a avaliação de cumprimento das metas fiscais da terceira quatrimestre de 2015. Segundo, apresentação do relatório quatrimestral do Fundo Municipal de Saúde. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 21 de janeiro de 2016. Registra-se e publica-se. Valmor Reis, prefeito municipal em exercício. Registrado e publicado em data
Supra. Valtuir Marco Dalbosco, secretário municipal de Finanças. Ofício GP número 001 de 2016, Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, 29 de janeiro de 2016. Senhor Presidente, senhores vereadores, em resposta ao requerimento de informações número 017 de 2016, encaminhada ao Poder Executivo por esta Casa Legislativa, pleiteando informações sobre as despesas com a manutenção de veículos e máquinas. Encaminhamos em anexo cópia dos processos licitatórios e contratados referente aos itens solicitados, além dos relatórios dos empenhos pagos em 1º/9 de 2015 a 14 de 12 de 2015, onde consta o número de empenho, o histórico da despesa, as fontes usadas e a data de emissão, o veículo, o número da nota fiscal, o valor NF e o credor, a retenção e outras informações. Esperamos ter dirimidas as dúvidas e, ao mesmo tempo, colocamos à disposição o setor de empenho para maior esclarecimento. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Hilton Pedro Foch, prefeito municipal. Então, aqui segue todo o relatório exigidas pelo requerimento. Ofício 09/2016, Paraíso, Santa Catarina, em 6 de janeiro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, saudando cordialmente a Câmara Municipal de Paraíso, neste ato representado por seu presidente, senhor Valdecir Silveira Menegais, vem através desta comunicar-lhe sobre a composição da mesa diretora da Câmara Municipal para o período legislativo de 2016. Presidente Valdecir Silveira Menegais, vice-presidente Rudinei Pascoal de Marco, primeiro secretário Rubem Paulo Giacomini e segundo secretário Laertes José de Matia. Do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Desenvolvimento Regional Itaperanga, Gabinete do Secretário, ofício 46 de 2016. Senhor Presidente, em resposta do ofício número 185 de 2015, queremos destacar o seguinte. Primeiro, assim como aconteceu nos anos anteriores, todos os acordos, negociações e acertos inerentes ao transporte escolar da rede estadual municipal foram efetuados com discussões, análise conjuntas entre Secretaria do Estado de Educação e Indime, União dos Dirigentes Municipais de Educação, e FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Segundo, os critérios adotados são iguais para 295 municípios catarinenses, cujos relatórios são enviados para a Audiência do Desenvolvimento Regional, o qual elabora o convênio, repasse aos municípios os valores conforme o número de alunos que o município necessita transportar durante o ano. Terceiro, entendemos que a Casa de Iporã-do-Oeste é uma exceção que já é nosso conhecimento, mas está fora da nossa competência de decisão. Mesmo assim, após o encontro com a administração municipal, todos os documentos e comprovantes recebidos foram imediatamente enviados para a CED, solicitando um retorno mais breve possível para parte dessa secretaria para a solução desta situação. Quarto, é importante ressaltar também que dos movimentos de dificuldades, muitas pessoas esquecem os investimentos que o governo do Estado está efetuando nos municípios, como, por exemplo, o Fundam, Fundo de Apoio aos Municípios, programa pelo qual Iporã-do-Oeste recebeu mais de R$1 milhão a fundo perdido, podendo investir no que se considera prioritário, além de outros convênios e parcerias já executadas ou em execução, o que também precisa ser considerado. Quinto, a nossa sugestão acerca do assunto seria aguardar para analisar o valor que será destinado ao município de Iporã-do-Oeste para o exercício de 2016, para depois as partes envolvidas tomarem as suas decisões conforme o que a legislação lhe permite.
Ofício número 35, 2015. Assunto: encaminhamos o livro Resultado do Censo. Toda satisfação, encaminhamos o livro por dentro das câmaras, o perfil de vereadores e servidores legislativos municipais de Santa Catarina, produzido pela Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, a USC, consultado no primeiro censo legislativo municipal catarinense. Ofício de 008 de 2016, Florianópolis, 7 de janeiro de 2016. Senhor Presidente, com os nossos cumprimentos, acusamos o recebimento do ofício de número 184 de 2015, encaminhando a moção de apelo número 19 de 2015, que solicita informações sobre a parcela em atraso do transporte escolar. Em atenção, informamos que foram quitados os débitos referentes aos meses de agosto e setembro, nos dias 30 do 10 do 15 e dia 20 do 11 do 15, respectivamente, o que, até no final do exercício de 2015, foram saldadas as últimas parcelas do transporte escolar. Atenciosamente, Elza Marina da Silva Moreto. Senado Federal, senhor Nilson Elias Weber, presidente da Câmara Municipal de Porã do Oeste. Em atenção do ofício número 150 de 2015, de Vossa Excelência, encaminhada a esta Secretaria-Geral pela Presidência do Senado, informa que a referida manifestação foi encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Senado Federal, por se tratar de assuntos pertinentes àquele órgão. Atenciosamente, Luiz Fernando Bandeira de Melo. Ofício de número 18, de 2016. Procedimento administrativo, número 9, de 2014. Excelentíssima senhora Itamara Bacatini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Rua Santo Antônio, número 100, Centro de Porã do Oeste, Santa Catarina. Prezada senhora, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por sua Promotoria de Justiça, signatária, vem por meio deste expediente informar acerca do arquivamento do procedimento administrativo de número 9 de 2014, instaurado para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações estabelecidas no termo de ajustamento de conduta firmado com a Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme o despacho anexo, cientificando-a de que o arquivamento em questão não afasta a necessidade de continuidade do cumprimento das cláusulas firmadas. Ostenciosamente, Marina Pagnan da Silva, promotora de justiça. Não precisa aparecer. Aqui nós temos um boletim do CNM, publicação Federação Nacional dos Municípios, novembro, dezembro de 2015. Aqui nós temos uma declaração das fumageiras para o plantio direto. O livrinho por dentro das câmaras, o perfil de vereadores, servidores e do Legislativo Municipal de Santa Catarina. Foram essas as correspondências, senhora presidente. Obrigada, Mário, vereador Mário, e também elas estão à disposição dos interessados na secretaria dessa casa. Convido agora o prefeito municipal para a mensagem para a legislatura 2016. Então, inicialmente, desejo um bom final de tarde a todos e a todas, e quero saudar com alegria aqui a presidenta Itamara Bacatini. Acho que é a segunda vez que uma mulher assume a presidência aqui da Casa Legislativa, e é importante também, sempre em minoria, né? Mas também a mulher está
na ativa, né, cada vez mais, no contexto do nosso país, né, se inserindo na política, e a gente vê isso com bons olhos também. Então, quero desejar à senhora um bom trabalho e também a toda a mesa diretora aqui composta, saudá-los, dizer da satisfação de tê-los à frente da condução desta casa e de forma também igual a todos os vereadores, né, que fazem parte desta casa, da qual nós estamos tendo a missão de concluir o nosso trabalho este ano, né, e com certeza concluir com pleno êxito, de dever cumprido para com a nossa população iporauestina. Saudar também todos os que integram os trabalhos aqui da casa, né, a diretora, também assessor de comunicação, assessoria jurídica que está posta, e também ao Daniel que está chegando ao nosso município, né, de São Miguel do Oeste, e também quem é funcionário desta casa, no setor de contabilidade e também de serviços gerais, né. Gostaria também de saudar a cada um de vocês que está aqui no plenário, né, os presidentes da Associação Comercial e Industrial, secretários municipais que estão aqui, o Paulo e o Darcy, presidente do nosso hospital, né, o professor universitário também, né, que está aqui também a diretora da Cultura e demais munícipes, né, que sempre se interessam em acompanhar os trabalhos do Legislativo, os trabalhos do Executivo, né, que perpassam também por esta casa. Parabenizar por esta cidadania exercida por vocês também, que a gente sabe que muitos sempre estão aqui nesta casa toda segunda-feira. Hoje, quarta-feira de cinzas, né, iniciando o trabalho depois do Carnaval, diz que tudo começa, né, e que bom estarmos aqui iniciando os trabalhos da Casa Legislativa também, e com certeza também do Executivo, né, que gera essa interligação dos poderes para bem desenvolver o nosso município. Então, hoje de manhã estivemos na área da educação, recebendo todos os profissionais da educação, num momento assim muito bonito, um momento de estarmos acolhendo, né, e gerando também a motivação, né, do trabalho para o ano, no contexto da educação, que é, acho que aquilo que a gente pode deixar de melhor, né, enquanto herança para todas as gerações, né, as mais jovens, né, que se inserem na educação e conseguem projetar um país cada vez melhor. E dizia, né, pela manhã já, que bom poder recomeçar. Acho que todo intervalo ele é benéfico, gera essa condição de a gente arejar a mente, né, de recuperar energias, ou até de esquecer um pouquinho o contexto do trabalho para se renovar, mas a gente sente falta quando a gente, né, está um período fora, né, e com certeza essa Casa Legislativa também sente essa falta, e o poder do reencontro aqui, das discussões, né, com boas causas sociais. Então, inicialmente eu gostaria, eu acho que como cada um de vocês, de sempre renovar a satisfação que a gente tem de administrar o município, de vocês legislar pelo município, né, que deve ser um orgulho, né, porque a gente tem poucos municípios do nosso país que conseguem, talvez, ofertar os serviços públicos que nós temos implantado ao longo desses 26 para 27 anos de história do nosso município. Acho que a gente tem que primeiro se orgulhar daquilo que se construiu ao longo da história e, se orgulhando, né, buscar dentro dessa perspectiva do trabalho realizado e também do anterior, de todo o período de formação do nosso município, né, desde a chegada das pessoas aqui, desde 1924, tudo que se empreendeu nesse município e nessa curta história, tudo que se fez, e nisso buscar energia para tanta coisa que está por fazer no município de Porão do Oeste também, né. E por ser uma construção coletiva, este orgulho, com certeza, deste trabalho da legislatura deve ser de todos nós, também daquilo que se alcançou
nesta legislatura já, e daquilo que ainda a gente deve alcançar dentro deste ano ao concluir os trabalhos da nossa legislatura, né? Acho que todos nós, muito além de munícipes, temos sempre o desenvolvimento e o crescimento e a melhoria da condição de vida da nossa população como a nossa meta principal, né? E digo assim, apesar das dificuldades que nós encontramos de um município que continua recebendo população, né? Por isso recebe novas demandas, né? A todo momento também, né? O ano que passou, eu acredito que foi possível realizar uma série de ações, de obras e permanecer com todos os nossos programas. Isso foi possível porque a gente teve um planejamento e também houve controle das contas públicas. E atender o que se atende diariamente, né, em todas as secretarias, em todos os setores, departamentos, eu confesso que exige muito planejamento. Acho que no final de ano a gente sempre presta um relatório para a comunidade dos atendimentos que se faz à nossa população em todas as secretarias, né? Dia 31 geralmente tem a entrevista, né? Enfim, aí a gente percebe quantas pessoas são atingidas constantemente pelos serviços públicos municipais. E bem atendidos na grande maioria dos casos, né? Com algumas exceções que sempre existem, mas que precisam ser sempre aprimoradas, né? Corrigidas também. E eu queria trazer um pouquinho desta recuperação do ano passado, mas especialmente também ao pensar na continuidade desses programas que a gente tem implementado, porque é um ano que a gente não vai querer fazer cortes, como no ano passado também, de programas importantes que se tem, né? Embora que falam dessa questão da recessão, mas que à luz do planejamento, à luz de contenções de despesas, a gente precisa continuar se organizando e focando a questão das ações e procurar sempre aprimorá-las e inovar no contexto do saber fazer, tá? Numa dinâmica um pouco diferente para que a gente alcance os resultados, muitas vezes até os mesmos com recursos menores. Acho que esse é um pouco o desafio que se tem, especialmente deste ano, pelo que se apresenta, né? Então, no ano passado, a gente passou no setor da agricultura de 5º para o 4º no movimento econômico agropecuário da nossa região, da MIOSC. Se a gente analisar o nosso município, a agricultura que nós temos constituído aqui, comparado com vários municípios maiores e que tem uma agricultura também significativamente forte, nós podemos nos orgulhar do que a agricultura familiar do nosso município representa, né? Então, se houve esse patamar de crescimento e condição de estarmos em 4º no movimento econômico, é porque teve grandes investimentos no setor da agricultura feitos pelo agricultor, mas também acompanhados pelo poder público municipal. Então, acho que isso é muito importante para nós, porque é o centro da nossa economia, tá? E também com muito esforço, né? A gente sempre trabalha na questão da conservação das estradas municipais, sempre procurando melhorar a cada ano um pouco mais, que sempre está se colocando, eu coloco aqui a condição de tirar a água da estrada. Todo ano são integrados em torno de 2.000 e poucos tubos nas estradas municipais, né, com bitolas diferentes. Quer dizer, são trabalhos assim que, ao longo dos anos realizados, faz com que a gente consiga prevenir um pouco mais e remediar um pouco menos, né, para que se consiga mais eficiência nesse trabalho também, né? E este ano temos muitos desafios nesse sentido, especialmente em drenagem um pouco maior, para resolver problemas também pontuais que nós temos e que vocês sempre aqui na casa também indicam, né? Eu queria trazer um pouquinho do setor da saúde, que também é igualmente importante ou talvez vital no contexto de atender
o ser humano em necessidades maiores e também, especialmente também na prevenção, que hoje as pessoas buscam bastante, e que bom que busca a Secretaria da Saúde para prevenir, né? Hoje eu fico muito feliz que a gente tem uma estrutura física invejável, diria assim, de projeção para o contexto futuro, né? Renovado, né? Temos mobiliado todo o nosso Centro Municipal de Saúde, temos o sistema de informação todo ele presente, né? E temos nesses 4 ESFs, né, que a gente tem implementado, então mais uma, né, em 2014, conseguido, acho que, atender melhor a nossa demanda, né, que nós temos da nossa população, né? E muitos encaminhamentos, né, que são feitos no dia a dia, então, dentro do contexto da média e alta complexidade, né, e acredito que estamos fazendo bem no contexto da saúde e devemos estar continuando a fazer bem, né, zelando para que todos possam ser bem atendidos, né, e recebendo aquilo que lhes é de direito, né. Pouco da educação, eu queria dizer assim que a gente todo ano está investindo um pouco mais, né? Nós começamos com 26% na educação, passamos para 27% em 2014, em 2015 já investimos 29% e esse ano projetamos 30%, né, que foi aprovado por vocês aqui na educação. E eu vejo assim com um grau de satisfação como gestor por estar investindo na educação, cada vez mais cedo, né, no nosso município também, de forma democrática, acolhendo a todos, né, e com desafios. Aqui se colocou o desafio, por exemplo, do transporte escolar, né, onde que foi feita uma solicitação, inclusive, para o Estado para rever um pouco o transporte escolar como um dos desafios, né, e coloco essa situação pontual que estava aqui, só numa região onde que nós temos a presença de uma escola estadual, onde temos só uma turma de creche, né? Nós recebemos 230 mil para o todo do transporte escolar, integrando aqui a escola maior estadual, e nós, naquela região onde que temos exclusividade de atendimento para o Estado, nós investimos mais de 400 mil, né, no transporte escolar ano, né? Para ver quanta defasagem a gente tem, né, no contexto de contribuições também por parte do Estado, e assim não deixa de ser também na União, né, que acaba tendo até uma redução na questão de investimentos que se tem nesse contexto também da educação, né. Mas falo da alegria porque a gente consegue atender, inclusive do Instituto Federal, pessoas adultas, né, no contexto da educação, e aí as oportunidades que se tem de forma paralela, né, o Mais Educação, nossos crianças e adolescentes têm a oportunidade de aprender um instrumento musical, né, de praticar esportes, algo que no passado a gente nem imaginava que um dia poderia ter tanta oportunidade de desenvolvimento integral do ser humano quanto se consegue oferecer aqui, né? Então, na cultura, todas as entidades que se atendem aí, que se apoiam, que também é igualmente importante, né? O atendimento às comunidades, que muitos projetos no ano passado passaram aqui. Eu acho que conseguimos atender várias comunidades em melhorias, né, nas suas estruturas físicas, sempre numa integração de serviços muito feito também pelas diretorias das comunidades, mas o poder público sempre esteve presente também em todas elas, né? E tudo isso, quero dizer que a gente fez de forma conjunta aqui, né? Acho que o Poder Legislativo sempre esteve presente aprovando, né? E quero também compartilhar essa satisfação. Na assistência social também, eu vejo assim que é um trabalho um pouco mais silencioso, né? Mas há um trabalho muito grande, né, com o grupo agora de trabalho com famílias, né? E a gente vê esse trabalho ao longo da história, né? Em 2005 a gente tinha 530 famílias no Bolsa Família, né? Hoje nós estamos com 63. Isso demonstra uma inclusão social extraordinária ao longo desse tempo, né? Essas famílias se emanciparam, se incluíram socialmente. Então, é um trabalho silencioso, gradativo, que vem acontecendo no município e que gera a melhoria da condição de vida, que é o anseio de todos e que é a responsabilidade do serviço público eminente, né?
Na nossa cidade, acho que a gente tem bons desafios diários, né? Todos conhecem a cidade e sabem que os desafios da limpeza urbana, da própria fiscalização, que a gente tem, como temos uma cidade, né, de crescimento, de muito empreendedorismo também, né, desde loteamentos, né, mas também de muita casa, né, em construção. Então, é um desafio permanente que a gente tem, né? E também, acho que temos conseguido, via a Associação Comercial e Industrial, atender vários pleitos no sentido de fortalecer a questão do comércio local, os próprios cursos de qualificação que acontecem lá, na própria associação, o próprio SEBRAE se fez presente, né, bastante esse ano também. Então, um pouco da atenção que se tem também das empresas locais, enquanto serviços públicos que a gente tem, né? E eu queria, assim, ir concluindo aqui, para não me estender demais, dizer assim que, como iniciei dizendo da alegria de ajudar a conduzir o município, que a gente teve e tem dificuldades para atender a toda a nossa população, né? Te pensa os 20.800.000 que a gente teve no ano passado, né? É um bom recurso, mas se a gente analisar tudo o que se faz, ele vai se distribuindo, e que bom que ele está na nossa avaliação sendo bem aplicado. A gente teve que fazer várias contenções para que pudéssemos fechar o ano bem, tá? E sobrou um pouquinho para iniciarmos este ano, né, também complementando alguns atrasos, né, que se tem muitas vezes de repasses de recursos, né? Então, no setor da saúde, né, temos tido um excesso de arrecadação e também alguns recursos livres de excesso de arrecadação para a gente poder, né, começar também bem este ano de 2016. Né? E acho que é um ano assim que a gente precisa continuar tendo uma contenção e controle dos gastos públicos, né? Isso que permitiu terminar o ano de forma satisfatória, é um pouco também a tarefa de iniciar o ano, permitindo assim com que a gente possa alcançar durante o ano novos investimentos, e permitiu também no ano passado com que a gente pudesse implementar os pisos salariais, né, do magistério em Careira, que são poucos municípios do país que têm implementado, inclusive da nossa região. Vários professores que a gente vem encontrando têm apelado, né, para fazer intermediações com os seus prefeitos para a implementação de piso na Careira, do piso dos agentes comunitários de saúde que a gente tem implementado, né? Então, tudo foram desafios que a gente conseguiu implementar, e já agora, no mês de janeiro, foi automático, né, o piso salarial, né, reposto para os educadores de 11,36%, né, que já foi agora em folha no mês de janeiro. Né? E no demais, também queremos fazer com que todos os servidores, né, quando da database, possam ter, né, uma condição de ter um bom reajuste salarial, uma boa reposição também no mês de março. Então, eu vejo esse trabalho, né, do serviço público, um trabalho da qual a gente coordena, mas temos 250 servidores, né, que estão aí à disposição da comunidade, um trabalho coletivo que a gente procura cobrar para que eles estejam atentos às demandas da população e possam acolher e fazer o máximo deles, né, para que eles sejam bem atendidos. Também quero aqui só dizer que a gente tem um planejamento para o ano já elaborado, né, que trago presente aqui. Né. Esse planejamento nós vamos estar aplicando ao longo do ano, onde que nós temos, como tenho dito, vários desafios que vamos juntos com vocês implementar. Muitas coisas talvez não precisem de tantos projetos de lei quanto na outrora do ano passado, né? Mas vamos necessitar da Casa Legislativa para algumas implementações, né, de algumas políticas, né, públicas e outros programas e ações, né, para atender a nossa população. Com certeza vão passar por esta casa e quem sabe até alguma suplementação, né, de recursos, se nós conseguirmos especialmente conveniar com o Estado alguns recursos que a gente tem em perspectiva
para custeio. Então, se isso acontecer, nós vamos precisar liberar os recursos nossos para aplicar em outras finalidades e, quem sabe, precisamos de projetos de lei, né, implementando outras rúbricas desde a mudança do PPA, LDO, né, alterações que talvez são necessárias, né. E o planejamento também futuro que se tem do município, né, até daqui a pouco, né, Alexandre, que é o vice-presidente do Prodeli, nosso conselho, nós temos hoje em torno de 80 pessoas, né, que estão planejando o nosso município a médio e longo prazo. Então, muitas demandas também vão vir por parte do próprio Conselho das Câmaras Técnicas, que hoje já tem mais de 90 projetos, né, de uma certa forma, em prospecção. Então, tem muitos desafios aí, nós queremos fazer um esforço para atender, dentro da nossa condição, estas demandas que vêm, que são colocadas pelo Conselho como demandas especiais, muitas vezes, né? De uma certa forma, prioritárias para o crescimento a médio e longo prazo do nosso município, né? Então, nós estaremos participando, inclusive, na semana do dia 25 e 26, né, do segundo fórum, né, do DEL na cidade de Itá, e teremos aqui uma visita de uma pessoa extraordinária, né, da Alemanha, do Ulrich Mayer, que vai vir no nosso município como, depois de Itá, né, que ele vai promover uma palestra sobre o consenso DS, o único município do estado que ele vai estar visitando, né, e vai estar vindo para o nosso município aqui uma pessoa extraordinária, que dentro de uma cidade de 500 mil habitantes, as pessoas, especialmente por onde que ele age, quase que batem continência para ele, pelo respeito que eles têm por ele, daquilo que ele conseguiu implementar nesta cidade dessa. Então, nós teremos ele aqui no Frigorífico Europa, né? Teremos ele aqui também visitando a indústria da água, que está em prospecção também, que hoje de manhã alguns vereadores nos acompanharam e do Conselho também na visita, né? Então, acho que a gente tem muita coisa a realizar, temos um ano de muitos desafios, e que realmente o nosso foco, o nosso centro, sejam esses bons desafios que a gente tem para desenvolver o nosso município, tá? As nossas entidades, né? O nosso hospital também, tá? Que a gente consiga lograr êxito, né? Nos leitos de retaguarda. Acho que o próprio saneamento básico, é o ano que se denomina também pela questão da campanha da fraternidade, já foi anunciado a questão do projeto aqui por mim, né? Outros vereadores também, de uma promessa, né, do governo para estar implementando, ou termos pelo menos o projeto. Então, temos muitos desafios na captação de recursos também, que a gente precisa passar. Nesse momento, nós ainda estivemos hoje reunidos, tem poucos programas do governo federal e estadual abertos para o cadastro, tanto o CIGEF quanto o SICOV, né? Então, queremos acreditar que os governos abram essas condições, porque nós temos também vários desafios, né, de captação de recursos de projetos que a gente quer implementar, e fora os desafios que vêm em planejamento dos próprios conselhos municipais e do Prodeli, né? Então, desejar a todos um bom 2016, que todos possam desenvolver bem os seus trabalhos aqui, e que a gente possa ter uma excelente integração dos serviços, né, executivo, legislativo, sempre prevendo de que o ser humano, o munícipe porão-estino, é o nosso centro, é o nosso foco, e a ele nós devemos toda a nossa dedicação e compromisso, e sendo assim, nós estamos focando no coletivo e não no individual, e com certeza no coletivo a gente estará fazendo bem, se este for o foco, mesmo sendo um ano eleitoral. Acho que essa é um pouco a missão que a gente tem, e se for assim, com certeza, no diálogo, as arestas, né, elas conseguem ser amenizadas, e a gente continua tendo um município com o foco sempre de preservar tudo de bom que acontece aqui e falar isso para as pessoas, e para a região também divulgar isso, que isso atrai novos empreendimentos, isso atrai pessoas para virem morar aqui, num município que a revista Isto É
né, em 2015 terminou dizendo que é o 18º em desenvolvimento humano. Portanto, temos que nos orgulhar e continuar trabalhando para a população desse município. Tudo de bom, um bom ano de legislatura a todos vocês. Obrigado. Obrigada, prefeito. Da mesma forma, também desejamos um ano repleto de realizações e sucesso para a gestão, a administração municipal e extensiva a todos os funcionários municipais, e também apostamos na sintonia e no diálogo entre executivo e legislativo. Vamos para as matérias do dia. Peço ao secretário Mário para que proceda a leitura do requerimento 001/2016. Excelentíssima senhora Itamara Bagatini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Lúcio Malma, vereador integrante desta Casa Legislativa, com supedâneo no artigo 242 do Regimento Interno, apresenta e requer a presidente desta Casa, senhora Itamara Bagatini, para que seja convocada uma audiência pública para tratar da segurança pública de Porã do Oeste. Requer ainda para que sejam convidados para a audiência as seguintes autoridades: Prefeito Municipal Hilton Pedro Fó, Secretário Regional de Itapiranga Miguel Aloysio Schneider, representante do Governo do Estado, Comandante da Polícia Militar de São Miguel do Oeste, Coronel Aldo dos Santos, Promotora da Câmara de Mondaí Mariana Pagnan da Silva, Coronel Paulo Henrique Hem, Comandante-Geral da PM de Santa Catarina, policiais militares de Porã do Oeste, através do comandante da PM de Porã do Oeste, Adilson Kaiser, presidente da Silo, Alexandre Ruchansky, e o povo em geral. Nestes termos, pede o deferimento, Câmara Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina, 10 de fevereiro de 2016. Lúcio Malman, vereador, autor. Em discussão o requerimento. Senhora Presidente. Pois não. Saúdo, senhora Presidente, nobres colegas vereadores, aos funcionários desta Casa e a todos que nos acompanham no plenário desta Casa. Apresento esse requerimento por ter acompanhado o prefeito no início da sua gestão a Florianópolis numa audiência com o secretário de Estado da Segurança Pública, onde naquela ocasião nós já pedimos policiais para Iporã. Aqui nesta casa, se não me falha a memória, foram feitas 3 moções pedindo policiais. Eu sei que o prefeito e muitos de nós vereadores, cada um com seus deputados, nós pedimos policiais para Iporã. E nenhuma das medidas que nós adotamos em 3 anos surtiu efeito. E eu soube que no mês de outubro do ano passado, se não me falha a memória, mais para o final de outubro, a Câmara de Vereadores, junto com a Associação Comercial daquela cidade, promoveu uma audiência pública em descanso, e em questão de dias, 3 policiais foram destinados para descanso. Então eu estou convicto de que nós fizemos moção, de que nós conversamos com as pessoas, secretário de Estado, e nada resolveu. Então, nada melhor seguir o exemplo de descanso. Vamos convocar, senhora Presidente, uma audiência pública. Vamos pedir para que o Ministério Público também venha a Iporã do Oeste, conhecer a nossa realidade. E eu tenho certeza que o Ministério Público conhece a realidade da Polícia Militar. Vamos trazer a Polícia Militar. Eu sei que o governo vai dizer que tem dificuldades financeiras. Eu sei. Mas, se conseguiu numa audiência pública resolver o problema do município vizinho, por que será que não vai conseguir resolver o nosso? Sem contar, senhora Presidente, que durante o ano, se nada mudar, 2 dos nossos policiais aqui de Porã estarão indo para a reserva. Estarão completando seu tempo e provavelmente estarão pedindo para que o Estado os deixe descansar. Então, senhora Presidente, eu vejo uma alternativa. De nada adianta, eu poderia estar aqui hoje apresentando uma moção, mas eu vi que não adianta. Vamos chamar a audiência pública, vamos convidar as partes, vamos convidar o povo de Porã, o comércio, representado pela associação e também pelos empresários. Nós, agentes políticos,
prefeito que representa o povo, ele é o líder do povo de Porã, foi eleito para isso. E vamos debater ao vivo e a cores, nesta casa, para ver se nós encontramos a solução da segurança pública de Porã do Oeste. Obrigado, senhora presidente. Continua em discussão. Ok. Eu também gostaria de colocar um julgado que nós temos aqui por parte do Ministério Público, que entrou contra o governo do Estado. A data, deixe-me ver aqui, 1º de dezembro de 2015, de repente auxilia na sua questão de fala, onde diz assim, eu vou ler só o pedacinho onde coloca, julgo procedente no pedido formulado na inicial e, em consequência, condeno o réu, o Ministério Público está condenando o Estado, a obrigação de designar, nomear, pelo menos 6 policiais militares e 2 policiais civis, todos integrantes do quadro de servidores das Polícias Civil e Militar do Estado de Santa Catarina, para que passem a desempenhar suas funções de forma exclusiva na comarca de Mondaí, sem exclusão ou relocação dos já existentes. Então, houve esse julgado, não sei se é dessa forma a palavra jurídica, né? Mas para o governo do Estado, só que o Estado recorreu ao STJ, então tem mais um tempo. Mas também já temos alguns indícios da necessidade do conhecimento do Ministério Público, então. Mais alguém? Gostaria de comentar? Ok. Então, o requerimento será analisado junto com a mesa diretora, estudado da viabilidade, da possibilidade, inclusive, ante essa questão, então, que eu coloquei aqui. Peço ao secretário para que proceda à leitura da indicação 001/2016. O vereador que está subscreve-se nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do regimento interno desta Casa Legislativa, inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja colocada uma faixa refletora na base dos postos de iluminação ao longo da Avenida Gustavo Fett, deste município de Porã do Oeste. Câmara Municipal de Vereadores, 10 de fevereiro de 2016. Círio Asman, vereador, autor. Em discussão, a indicação 001. Mensagem justificativa. Desculpa. Presidente. Justificativa. Tendo em vista que o município de Porã do Oeste encontra-se em acentuada expansão, principalmente no espaço urbano, com grande fluxo diário de veículos, estamos preocupados em construir um espaço agradável e seguro e que melhora a qualidade de vida. Por isso, sugerimos para que seja colocada uma faixa refletora na base dos postes do centro da Avenida Gustavo Fett. Considerando que constantemente os postes são alvos de acidentes, sobretudo nos períodos noturnos, solicitamos a instalação de uma faixa refletora, a qual fica mais visível para os condutores que trafegam na Avenida Gustavo Fett, evitando assim que os postes sejam constantemente danificados, da mesma forma trazendo mais segurança à população. Na certeza de apelar por causa justa de poder contar com especial atenção do Poder Executivo Municipal, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Agora sim, então, em discussão, a indicação 001. Cumprimentar nossa presidenta e desejar a você, Tamara, sucesso, coerência, e pode contar com a nossa ajuda. Cumprimentar também aos colegas vereadores, assessor jurídico, funcionário da casa, ao assessor jurídico, bem-vindo a Porã do Oeste, ao presidente do hospital, secretários e demais público aqui presente. Eu fiz essa indicação atendendo a pedido de vários moradores de Porã do Oeste e também ciente de que todos vocês também já viram quantos postes aqui foram derrubados. Muitos por alcoólatras. Mas de repente, com essa faixa refletora,
os mesmos se atentem mais ao que estão fazendo. É um pedido simples, mas com certeza. À noite, para quem vem assim, tu pega o excesso lateral, a luz, aí tu pega o centro, você não tem uma noção logo, mas esse poste, estando ele agora com uma faixa refletora, com certeza vai chamar bem mais atenção. De repente, quantos postes podem ser evitados serem derrubados, né? É sempre o transtorno para o município. Claro que a gente tem que mandar fazer de novo, vai cobrar. Não é toda vez aquele que danifica o poste que tem logo condições para que o mesmo seja recolocado. Então, uma indicação simples que eu peço que é para o nosso bem, para o bem do povo de Porão do Oeste. Muito obrigado. Continua em discussão. Ok, peço ao secretário, então, para que proceda agora a leitura da indicação 002-2016. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que envie a esta Casa um projeto de lei, modelo anexo, que obriga as agências bancárias e instituições financeiras a criar mecanismos para aumentar a proteção e segurança dos clientes neste município de Iporã do Oeste. Excelentíssima senhora Itamara Bagatini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que esta subscreve nos termos que dispõe do inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Para que o Poder Executivo Municipal envie a esta Casa um projeto de lei, modelo anexo, que obriga as agências bancárias e instituições financeiras a criar mecanismos para aumentar a proteção e segurança dos clientes nesse município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Câmara Municipal de Vereadores, 10 de fevereiro de 2016. Lúcio Malman, vereador, autor. Justificativa. Considerando que os objetivos dessa indicação são: a. Aumentar a proteção e segurança dos clientes dos bancos e das instituições financeiras. B. Aumentar a privacidade das operações financeiras pelos clientes dos bancos e instituições financeiras. C. Proteger as informações do cliente em atendimento nas agências bancárias e instituições financeiras. D. Facilitar o acesso à área interna para os clientes que vão às agências bancárias e instituições financeiras com bolsas de mão. Considerando ainda que a instalação de biombos apacos tem como objetivo prevenir crime conhecido como saidinha do banco. Considerando que a Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, não logrou o êxito da tentativa de declarar inconstitucional na lei municipal que obriga as agências bancárias e instituições financeiras a instalar biombos e ou painéis apacos a fim de garantir maior proteção e segurança aos clientes. Solicito ao Poder Executivo Municipal para que envie a esta Casa um projeto de lei, modelo anexo, que obrigue as agências bancárias e instituições financeiras a criar mecanismos para aumentar a proteção e segurança dos clientes neste município de Iporã do Oeste. Na certeza de estar contribuindo para a privacidade e proteção e a segurança do bem-estar da população em geral, solicito atenção especial ao Executivo, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Então, aqui anexo está o modelo do projeto de lei. Em discussão, a indicação 002. Senhora Presidente. Pois não. Senhora Presidente, senhores vereadores, em conversa com muitos clientes de bancos, estes têm relatado o constrangimento de às vezes estar na frente do caixa do banco e a pessoa do lado, a menos de metro, acompanhando todo o processo que o cliente estava fazendo com o banco, toda a transação financeira, valores, escuta-se, conversa, sabe-se quem que está conversando, e conversando com alguns funcionários de bancos de outros municípios,
onde eu encontrei o modelo do projeto de lei. Estes têm relatado que as agências bancárias, quando têm lei municipal, elas se obrigam a atender à lei municipal para garantir a proteção, o sigilo dos seus clientes. Então, a única forma de nós garantirmos o sigilo aos nossos clientes, aos nossos munícipes, às pessoas de fora, aqui nas agências bancárias e instituições financeiras, é o Executivo mandando para esta casa um projeto de lei, obrigando essas instituições a adotar as medidas visando justamente garantir isso. Aí alguém poderia dizer, mas Lúcio, aqui saidinha de banco nunca vai ter. Nós também imaginávamos que aqui nunca alguém tentaria entrar num banco. Nós também nunca imaginávamos certas coisas que acontecem aqui em Porandoeste, na área da segurança pública. Então nós também temos que prevenir, essa é uma das nossas funções, fazer com que o nosso povo, as pessoas, tenham sigilo e também tenham aumentado a sua segurança dentro de instituições financeiras e bancárias, onde todos nós movimentamos os nossos recursos. Obrigado, senhora presidente. Continua em discussão. As indicações 001 e 002/2016 serão então acatadas e encaminhadas para os devidos fins. No grande expediente, então, eu estou inscrita para fazer uso da fala. Eu gostaria de ressaltar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, a que até o prefeito já fez referência, e dizer que foi muito feliz a escolha do tema. Casa comum, nossa responsabilidade. E, inclusive, lendo o resumo do texto básico que está à disposição, inclusive eu consegui pegar todo o material lá na Casa Paroquial, ele é um documento e é uma campanha ecumênica. Não se trata só apenas da Igreja Católica, que no início subscrevia, mas mais de 5 igrejas e outras entidades que estão, então, desenvolvendo o tema. E só para colocar um pouquinho sobre o que vai nortear, eu me permito essa leitura bem brevezinha. Casa comum, nossa responsabilidade. E o lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr justiça qual riacho que não seca. É uma parte de Amós 5:24. O objetivo geral desta campanha é assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas, empenhar-nos à luz da fé por políticas públicas e garantir a integridade e o futuro da nossa casa comum. O cuidado com a criação e a luta pela justiça. Nossa casa está sendo ameaçada. Não podemos, portanto, ficar calados. E quando a gente fala em nossa casa, a nossa casa não é só lá, o nosso lar, onde a gente vai, né, e denomina de casa, mas começamos pelo planeta, por todos os outros espaços que a gente ocupa. Então, depende de cada um. E dizer que eu vejo assim que nós temos, então, uma dupla identificação com isso, principalmente como munícipes que somos e também como legisladores. Inclusive, se faz assim um aporte especial aqui sobre a questão, então, do saneamento básico. Então, o próprio material, eu também tenho cópia, tudo em arquivo digital, se alguém precisar. Se não, está à disposição para assim, uma leitura muito interessante, além da informação e da formação que a gente pode estar fazendo. Também fica à disposição. Também, penso que eu vou externar agora é em nome de todos os vereadores, né? A nossa solidariedade, então, em nome da Câmara de Vereadores, de todos nós aqui, funcionários, a família do senhor Mário Rauber, que continua sem notícias sobre o seu paradeiro. E deve ser muito angustiante, e é muito angustiante, toda essa espera de 9 dias já e não tem ainda nenhuma notícia. Então, bem como colocar essa casa legislativa, né, à disposição da família, caso necessite de alguma ajuda, algum auxílio naquilo que nos cabe.
e inclusive eu tenho conversado com o próprio prefeito municipal e com a diretora da assistência social, que está mais diretamente ligada ao caso, a Irmi Schneiders, então ela tem nos colocado isso também. Também eu gostaria de registrar, então, que hoje pela manhã, acredito que todos os vereadores tenham recebido o convite, né? Então estivemos em visita, juntamente com os vereadores Otair Lutz, Nilson Verlang e Círio Asman, no empreendimento, então, do senhor Sérgio Jansch. Então teve a presença do prefeito municipal, do presidente da Associação Comercial, senhor Alexandre Ruchensky, dos secretários Enioai e Valtuir Dal Bosco, e também do senhor Clóvis Consoli, que é o consultor do Programa de Desenvolvimento Econômico de Porã do Oeste. Então, a visita teve por objetivo observar um pouquinho o espaço lá em que ele está fazendo toda a questão da fábrica, da indústria para o envasamento, então, da água, né? E uma água, assim, muito potável, que se conhece ser outra que tenha as propriedades que essa água tem, né? Além de benéfica para a saúde, ela tem toda a questão de minerais, então, importantes e necessários. E também parabenizamos, então, ao senhor Sérgio por essa iniciativa, em nome dos vereadores, então, presentes, principalmente por sua visão empreendedora, e essa visão empreendedora que também os demais empresários do nosso município têm, por isso que estamos em 18º lugar, em município de pequeno porte, com a melhor qualidade de vida, né? E que acaba também, pelos planos que o senhor Sérgio tem, projetando o nosso município para um âmbito regional e, de repente, para um cenário até muito maior, estadual e nacional, então. Então, também sucesso ao senhor Sérgio Jansch. Seguindo na ordem do dia, então, nós não temos nenhuma matéria a ser votada. E na explicação pessoal, então, nós temos inscrito o vereador Leonício Welter, por favor, a palavra. Quero cumprimentar a senhora presidente, também os demais colegas vereadores, secretários e público aqui presente. Também aproveitar esse espaço, quero desejar uma pronta recuperação ao colega vereador Nilo, que está me cedendo esse espaço nessa casa. E dizer que a gente, nesse tempo que a gente não esteve nessa casa, mas a gente esteve trabalhando em prol do povo de Porã do Oeste. A gente esteve reunido junto com a administração municipal, secretários, e eu acho que estamos já vendo que estamos conseguindo colher alguns frutos, né? Estamos tendo a recuperação geral da estrada que vai de Monte Maria a Macucuzinho, também outros trechos, e também outros pedidos que a gente fez e sentou junto com a administração planejando para esse ano. Outras conquistas, com certeza, que há uns meses a gente também já pode estar anunciando em favor das nossas comunidades, em favor também do povo de Porã do Oeste. A gente está fazendo um trabalho onde, em primeiro lugar, a gente sempre coloca o diálogo, se reunir com as pessoas, com as lideranças principalmente, e daí levar os nossos pedidos junto aos secretários. Eu acho que vai ser mais um espaço importante e a gente sempre cobrava até ter esse espaço no começo do ano, porque a gente sabe que no final do ano há contenção de despesas e daí o serviço talvez não rende tanto. Esse ano realmente a gente não esperava nesse sentido, porque a gente sempre deseja e espera que todas as pessoas tenham boa saúde, mas nesse caso a gente está assumindo e com certeza vamos tentar fazer um trabalho em conjunto com os demais colegas vereadores e vamos estar nos reunindo mais vezes agora com as famílias para que realmente o plano de governo que a gente está vendo está sendo colocado em prática, realmente possa dar bons frutos a todos. Meu muito obrigado. Obrigada, vereador. Também aproveito para convidar a todos os vereadores para participarem das atividades esportivas e sociais que acontecem no nosso município, né? Então, estamos em andamento com a Taça de Verão,
que é um campeonato de futsal, né, que acontece no ginásio municipal. Parece-me que vai ser sempre às sextas-feiras, talvez uma ou outra intercalada, né? Mas tem o cronograma no site da prefeitura, é só acessar. E também o campeonato de futebol de campo que está acontecendo também com o calendário disponível. Também, nesse final de semana, então, teremos algumas atividades sociais, ou seja, dia 12 de fevereiro, na sexta-feira, tem a janta com baile na comunidade evangélica, na sede. Dia 13 de fevereiro, no sábado, baile no Salão Foc. E no dia 14 de fevereiro, então, no domingo, a terceira festa da Costela da Associação de Moradores de Linha Lagoa dos Patos. Inclusive, a gente providenciou, né, uma diminuta, né, do calendário, e foi o que a gente conseguiu, porque o maior, então, que é distribuído às entidades associadas à ASE, já estava esgotado, mas dá para aumentar, qualquer coisa também está disponível para que todos os vereadores tenham em mãos também. Também preciso corrigir, então, um lapso logo no início, que antes, quando o prefeito falou, eu me sintonizei, eu esqueci de falar da nossa contadora, né, da Diane Berti, então também registro essa servidora, mesmo que ela não está, mas também está conosco, nos auxiliando nos nossos trabalhos. E também convidar e comunicar aos colegas vereadores que nós teremos o Congresso Estadual de Vereadores no dia 16 a 18 de março, em Florianópolis. E então a gente pede desde já os interessados para que então passem o nome para a diretora da casa, Noeli, né? E para que a gente possa participar, que é um dos objetivos que o presidente do ano passado sempre colocava, né? A formação, e é importante, sim, principalmente a atualização, né? Para a gente poder fazer uma melhor gestão, então. Então estão convidados e vão passando então o nome para a diretora da casa. E assim também, né, conto então com todos, né, com certeza nesse desafio que nos cabe, também iniciando hoje, vamos ter erros e acertos, mas com certeza a gente vai fazer tudo para sair e ser da melhor forma possível, mais democrática possível, e conto então com todos vocês, nobres colegas vereadores. Encerrada a pauta de hoje, convoco os nobres pares, bem como o público presente, para a segunda sessão ordinária do exercício de 2016, a realizar-se no próximo dia 15 de fevereiro de 2016. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.